Dizem que certas verdades atravessam o tempo intactas, mas outras, tão incômodas, tão explosivas, que a história preferiu enterrar. Sócrates sabia disso. Sócrates domesticado que te ensinaram nos livros. Não o velho sábio que bebeu veneno com um sorriso no rosto, mas o homem de carne, mente e coragem, que ousou enxergar o que ninguém queria ver. E uma dessas verdades, talvez a mais perigosa, era sobre as mulheres, não como idealizações, nem como símbolos de beleza, mas como forças imprevisíveis, ambíguas, selvagens. Já se perguntou, por que ninguém fala sobre o casamento de Sócrates? Ou por que seu nome é sempre associado à razão, mas nunca ao que ele enfrentou dentro da própria casa? Porque ele viveu com Xantipa, uma mulher descrita pelos antigos como intensa, tempestuosa, até cruel. E Sócrates não fugiu. Ele observou, silencioso, incansável, fez da convivência com ela um laboratório vivo da alma humana. Ele não a combatia, ele a estudava, porque Sócrates entendeu cedo. Você não domina o feminino tentando controlá-lo. Você o compreende. Se tiver estômago para isso, e dessa convivência turbulenta, ele extraiu um princípio. Quem resiste às tempestades do feminino, ou se quebra, ou desperta. Sócrates escolheu despertar. E é por isso que ele não foi apenas um filósofo. Ele foi um espelho incômodo da verdade que ninguém queria encarar. E talvez ainda não queiram. Enquanto muitos viam o caos doméstico como algo a evitar, Sócrates via como uma lente de aumento da alma. Ele não buscava paz, buscava verdade, e a verdade raramente é pacífica. Xantipa não era um erro em sua vida. Ela era a experiência necessária. Ela gritava, provocava, humilhava em público, e ele permanecia sereno. Não por fraqueza, mas porque estava decifrando algo que os homens modernos esqueceram. A mulher é, por natureza, contraditória. Ela diz uma coisa, sente outra, faz uma terceira, não por malícia, mas porque sua lógica é diferente da sua, enquanto o homem procura. A mulher se move por instinto, e o instinto não obedece à lógica. Sócrates via isso com clareza. Brutal, ele percebia que as palavras de uma mulher nem sempre refletem o que ela deseja. E que sua maior confusão nasce quando você acredita que entender o que ela dizer, o mesmo que entender quem ela é. Ela diz que quer um homem gentil, sensível, acessível. Mas o que a magnetiza? O homem que impõe presença, que não se curva diante da rejeição, que não implora por atenção, homem que ela não consegue dobrar. E por que isso a atrai tanto? Porque revela força. Não a força bruta a menos, mas a força de não ceder ao próprio medo, de não trair a si mesmo para ser aceito. A maioria dos homens não entende isso. E, por isso, fracassa. Eles se moldam à vontade dela, abandonam seus princípios, por um lugar ao lado dela, e confundem esse gesto com amor. Mas Sócrates sabia. O amor que exige que você se apague não é amor, é submissão. E nenhum desejo verdadeiro nasce da submissão. A presença de um homem começa onde termina sua necessidade de agradar. Ela o testa, porque precisa saber até onde ele vai por ela. E o que ela descobre muitas vezes a faz recuar. Porque no fundo, ela não quer um homem que a coloca no centro de tudo. Ela quer um homem que orbita em torno de algo maior. Uma missão, uma verdade. E se ela puder fazer parte disso, ótimo. Se não, ele segue mesmo assim. Esse homem assusta, porque é livre. E o homem livre, para a mulher moderna, é um enigma. Ela não consegue prever, nem prender, nem prometer que ele ficará. Mas é exatamente esse mistério que a mantém interessada. Porque ele ativa nela algo ancestral. A necessidade de se elevar para ser digna de estar ao lado dele. Ela não vai te dizer isso com palavras claras. Nem precisa. Porque há uma linguagem mais profunda do que o que ela fala. A forma como ela reage à sua presença. Quando você some por um tempo, ela sente falta. Quando você não se explica, ela se pergunta:
Quando você mantém sua paz, ela se inquieta. E não é jogo. É natureza. O que é fácil demais perde valor. O que é previsível morre. O que está sempre disponível se torna invisível. A mulher é atraída pela tensão. Não a tensão de brigas e drama menos, mas a tensão da dúvida, do mistério, da ausência leve que provoca curiosidade. Ela não quer saber tudo de você. Ela quer ter a sensação de que há mais para descobrir, e que talvez nunca descubra por completo. E aqui entra o erro fatal do homem moderno. Ele confunde, entrega com exposição total, despeja sua alma, sua história, sua dor, seus medos, tudo de uma vez, sem perceber que isso mata o desejo. Ela quer um homem acessível, mas acessível por camadas, não por desespero. Você já se perguntou por que, depois de dar tudo de si, ela se afasta? Por que, depois de abrir seu coração, ela age como se estivesse entediada? A resposta é dura, mas libertadora. Você deixou de ser um desafio. E o feminino precisa de desafio para florescer. Ela quer se sentir escolhida, não porque você está carente, mas porque você poderia escolher qualquer caminho. E, mesmo assim, olhou para ela. A diferença é brutal. E ela sente isso. Sócrates entendia que o amor, quando vem da dependência, não é amor, é apego. E o apego é o inimigo silencioso da masculinidade. Por isso, ele sorria quando era ignorado. Por isso não reagia ao desprezo de Xantipa. Ele não precisava dela para se validar. Ele não se via através dos olhos dela. Ele se via através do olhar interno, menos aquele que nenhum elogio, nenhuma rejeição, nenhum abandono pode alterar. Esse é o verdadeiro poder masculino. Não é gritar, não é dominar, é ser inabalável. E ser inabalável não é ser frio, ser inteiro. A maioria dos homens ainda vive como se a mulher fosse um manual claro, como se bastasse seguir instruções, ser gentil, ouvir, ceder, e no final, ele seria recompensado com amor. Mas Sócrates já sabia o que os homens modernos ainda não entenderam. A mulher responde ao seu estado, não ao seu esforço. Ela não sente atração pelo que você faz para agradá-la. Ela sente atração por quem você é quando não precisa dela. Você pode escrever poemas, enviar flores, ouvir cada palavra, mas se ela sentir que tudo isso nasce do medo de perdê-la, ela se desconecta. É brutal. É confuso. Mas é real. E a maioria dos homens, ao se verem desprezados, reagem tentando consertar. Explicam-se, se justificam, pedem mais uma chance. Tentam convencê-la com lógica, com promessas, com vulnerabilidade. Mas Sócrates não argumentava com instinto. Ele o observava. Ele compreendia que a alma feminina é movida por ritmos invisíveis, e que tentar controlá-los é o mesmo que tentar segurar o vento com as mãos. Ele não precisava de validação, porque a única validação que importava era a da própria consciência. Por isso, quando os homens modernos se dobram em nome do amor, na verdade estão se quebrando, porque amor sem respeito não é amor. É prisão. E respeito não nasce da bondade excessiva, nasce da presença, da clareza, da capacidade de ir embora quando os próprios limites são cruzados. A mulher pode não admitir, mas ela sente isso. Ela sente quando está diante de um homem inteiro, alguém que não está esperando por aprovação, mas que vive conforme seu próprio código. E o mais curioso, é esse homem que ela segue. É esse homem que ela deseja. Mesmo sem entender o porquê. Porque ele não implora por atenção. Ele a magnetiza com seu silêncio. Ele não exige respeito. Ele o impõe com sua postura. Ele não se diminui para ser aceito. Ele cresce e convida quem quiser, acompanha-lo. Esse é o tipo de homem que Sócrates era. E é o tipo de homem que o mundo tenta apagar porque ele não é manipulável. Porque ele não é carente. Porque ele não precisa de aplausos para seguir seu caminho. Esse homem é perigoso, porque é livre. E quando você se torna esse homem menos inteiro, livre, inabalável,
o mundo muda ao seu redor. As mulheres não precisam dizer, mas sentem essa diferença no ar. Não é sobre controle, não é sobre jogos ou manipulações. É sobre uma presença que não se explica, que não se negocia, porque quando você está em paz consigo mesmo, o caos externo perde o poder de te abalar. Você não busca preenchimento fora, porque já é completo por dentro. E é justamente essa completude que cria o espaço para o amor verdadeiro. Um amor que não aprisiona, mas que liberta. O amor que nasce do respeito mútuo, da admiração silenciosa e da vontade genuína de estar junto. Não por carência, mas por escolha. Não existe fórmula mágica, nem passo a passo fácil. Existe a jornada solitária de olhar para dentro, encarar suas sombras e aceitar sua luz. Só então, você deixa de ser um homem que suplica por atenção para se tornar o homem que a atrai sem esforço, e isso assusta muitos, porque a verdadeira liberdade nunca foi confortável para quem prefere a segurança das correntes invisíveis, mas para a Volca, que lê essas palavras, fica o convite. Pare de agir, comece a ser. Não implore, não negocie, não se diminua. Seja livre. E o amor que você merece não terá outra escolha senão chegar até você. Mas cuidado, essa liberdade não é um caminho sem desafios. Ela exige coragem para enfrentar o que você tem escondido até de si mesmo. É preciso olhar de frente para a insegurança que tentou esconder atrás de sorrisos, para o medo que disfarçou de ser legal demais, porque é nesse confronto íntimo que nasce a força real, menos aquela que não depende de aplausos, nem da aprovação alheia. Homens que tentam construir sua identidade apenas no reflexo dos olhos dos outros, vivem frágeis, à mercê do que lhes é dado. Mas o homem livre é dono do próprio tempo, das próprias emoções, dos próprios limites. Ele sabe que o silêncio pode ser mais poderoso que 1000 palavras, que a ação verdadeira não precisa ser justificada. E acima de tudo, ele entende que o amor não é uma moeda de troca, mas um encontro genuíno entre dois universos inteiros. Quando você alcança esse nível, percebe que o relacionamento não é uma necessidade desesperada, mas uma escolha consciente, uma dança entre dois corpos livres que se encontram sem amarras. A mulher que realmente quer estar ao seu lado, não quer um homem que se perde nela, mas um homem que se mantém firme em si mesmo, mesmo quando o mundo parece desabar. E é aí que Sócrates ensina mais uma vez. A sabedoria não está em controlar o outro, mas em dominar a si mesmo, porque o verdadeiro poder não está em ser desejado, mas em não depender do desejo alheio para existir. É nessa independência que reside o verdadeiro magnetismo. O que não se compra, não se finge e não se implora. O homem que se conhece profundamente não se perde em dramas, não se afoga em dúvidas, não se fragmenta diante da rejeição. Ele caminha com passos firmes, mesmo quando o caminho é solitário, porque sabe que sua essência é seu maior valor. E essa essência, inquebrável e autêntica, e o olhar da mulher, que busca mais que companhia, menos que busca um parceiro, um igual, um complemento. Não adianta ser gentil apenas para ganhar aprovação, nem se mostrar vulnerável só para despertar pena. O que ela deseja está além do gesto, está na postura, no silêncio confiante, na clareza do seu próprio valor. E o homem que aprende a viver assim, sem máscaras, sem jogos, sem carências, vive um amor diferente. Um amor que não corrói, não escraviza, não destrói, mas que amplia, que fortalece, que liberta. Porque no fundo, amor verdadeiro não é sobre depender do outro para existir, mas sobre caminhar lado a lado, livres e inteiros. Mas me pergunto, quantos homens realmente ousam se olhar no espelho sem medo? Quantos têm a coragem de encarar suas próprias falhas, suas dúvidas mais profundas, e se aceitar, inteiros e imperfeitos? Nietzsche dizia: torna-te quem tu és, não apenas um lema, mas um desafio. Pois tornar-se não é se moldar para agradar, mas se libertar das amarras da aprovação externa. E, aqui está a verdade que poucos querem ouvir, enquanto você busca ser aceito. Volca se perde enquanto você implora por amor, você se torna refém. E será que a maioria dos homens está disposta
a abandonar o conforto da carência para enfrentar a solidão do autoconhecimento? Porque, como disse Schopenhauer, a compaixão é a base da moralidade, mas a compaixão verdadeira começa dentro, para consigo mesmo. Sei voca, não sei. Respeita. Como espera que outro respeite sua essência? Mas não se engane. Esse caminho não é solitário por acaso. É a travessia necessária para que você encontre a sua verdadeira força, menos aquela que não depende de aplausos, mas que pulsa no silêncio da sua consciência. E é nesse silêncio que nasce o magnetismo que nenhuma gentileza forçada pode imitar. Sartre alertava que o inferno são os outros. Mas será que não é também a nossa própria rejeição que nos aprisiona? Quantas vezes você já deixou de ser você mesmo? Por medo do julgamento? Quantas vezes seu coração gritou por liberdade, enquanto sua mente implorava por aprovação? O paradoxo do homem moderno é justamente esse querer ser amado, mas temer a si mesmo. E enquanto isso permanece, o ciclo da carência se repete, trazendo desilusão e solidão, mas a esperança menos. E ela começa quando você entende que o verdadeiro amor não nasce da carência, mas da abundância interior. Quando sua alma está cheia, não há espaço para o desespero. Quando você se respeita, você atrai respeito. E quando você é livre, você se torna impossível de ignorar. Porque, como ensinou Lao Tse, aquele que sabe não fala. Aquele que fala, não sabe. O homem que magnetiza não grita sua presença. Ele simplesmente é menos, e essa presença é irresistível. Agora, reflita comigo. Você realmente compreende o peso das suas escolhas? Cada gesto, cada palavra, cada silêncio carrega uma energia que ecoa no mundo ao seu redor. Nietzsche nos lembra que aquele que tem um porquê pode suportar qualquer como. Qual é o seu porquê? O que motiva suas ações? É o medo da solidão ou o desejo genuíno de ser inteiro? Porque só quando você age a partir do seu centro, livre de dependências emocionais, seu valor se torna inabalável. Mas o que é esse centro? Onde mora essa força que ninguém pode roubar? Carl Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro, desperta. Você está disposto a despertar, ou continuará vivendo um sonho, moldado pelas expectativas alheias e pela necessidade de aprovação? A resposta para o amor que você busca está dentro, não em mais flores, nem em promessas vazias. Está na firmeza com que você mantém seus limites, na honestidade brutal consigo mesmo, na coragem de se colocar em primeiro lugar sem culpa. Porque, como afirmou Epicteto, não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Você pode escolher interpretar o amor como dependência e sofrimento, ou como liberdade e crescimento. Mas é preciso decisão. É preciso abandonar o papel de vítima e assumir o protagonismo da própria vida. Só assim, o amor se torna uma ponte entre dois seres livres, e não uma prisão que corrói a alma. E você? Está pronto para ser esse homem? O homem que não teme o silêncio porque nele encontra sua força. Homem que não busca aprovação porque já se valida. Homem que não implora por atenção porque sabe que seu valor fala por si. Lembre-se, a liberdade é a única coisa que nunca pode ser tirada de um homem, a menos que ele mesmo a entregue. Jean-Paul Sartre. Que você nunca entregue sua liberdade por medo, carência ou insegurança que o voca seja. Acima de tudo, livre. E só então, o amor verdadeiro encontrará seu caminho até você. No fim das contas, a verdadeira transformação começa quando você entende que não é o mundo lá fora que deve mudar para que o amor aconteça, mas você mesmo. Quando você para de buscar fora o que só pode ser encontrado dentro, a liberdade, o respeito, o amor, tudo isso nasce da sua consciência plena, da sua integridade inabalável. E só assim, você deixa de ser refém da carência, para se tornar o homem que, pelo simples fato de existir, é irresistível. Agora, te deixo com essa pergunta. Você está disposto a abrir mão do medo e da necessidade para finalmente viver a liberdade que te conecta ao amor verdadeiro?
A essa pergunta pode mudar para sempre a sua vida. Menos basta que você tenha a coragem de escutá-la.